Olá, queridos irmãos e irmãs, é com alegria e gratidão participando desse novo encontro da nossa querida Fake Online. Antes, como de costume, todos os trabalhos da Fake, nós realizamos uma prece. E nesse momento, convido a todos a me acompanharem nessa oração. Se puderem, fechem seus olhos, vamos elevar o pensamento a Deus, acalmar o coração para a nossa prece. Pai de infinito amor e bondade, amado meu Jesus, guias e mentores espirituais, irmão José, mentor espiritual da nossa casa, irmão Mahamatiz, demais irmãos incansáveis no trabalho, na luta, pelo desenvolvimento do Espiritismo e pela evolução de todos nós, auxiliando-nos a cada dia. Nós pedimos a força, a luz necessária para fazermos um bom estudo nesse dia. Assim, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos nesse momento, dando juntos graças a Deus. Gostaríamos de lembrar que nossa casa está de portas abertas, palestras, passos, a evangelização infantil, e convidamos todos vocês a participar das nossas atividades. As nossas palestras presenciais acontecem às terças-feiras, às 15 horas, às quintas-feiras, às 19 horas, aos sábados, às 9 horas, e a cromoterapia que se iniciará aos sábados também, às 11 horas. Venha assistir a palestra, traga sua água fluidificada, sua garrafa de água fluidificada, para que possa receber esses benefícios. Para poder acompanhar, basta entrar no nosso site www.fake.gov.br e acompanhar os dias de tratamento. Seguimos os protocolos sanitários, mantemos o uso da máscara obrigatório durante todo o período de permanência na nossa casa. A Fake precisa de todos nós, médios, pacientes, simpatizantes, para ajudar a manter as suas atividades. Convocamos a todos que possam contribuir, na quantia que for possível, fazendo as suas contribuições voluntárias, sejam através de cartões de crédito, seja através do nosso Pix, que é o CNPJ 00892-840-0001-06. Ou as contribuições podem ser feitas também diretamente na nossa tesouraria. Hoje, a nossa palestra é sobre uma passagem de Jesus que é deixai vir a mim as criancinhas. As crianças. Essa passagem, ela consta numa das bem-aventuranças, bem-aventurados que têm puro coração. Por quê? Bem-aventurados que têm puro coração, que verão a Deus. E uma das passagens, Jesus, cercado de pessoas, e muitas crianças foram levadas a ele, e os discípulos tentando impedir que as crianças chegassem perto de Jesus como se isso fosse atrapalhá-lo. E Jesus então para e fala aos seus discípulos: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus é daqueles que se assemelham a elas. E vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Essa passagem encontramos em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, alguns pontos importantes dessa passagem é quando Jesus fala: o reino do céu é daqueles que se assemelham às crianças. E é daqueles que recebem o reino de Deus como uma criança. Jesus nos chamava a atenção
ao falar das crianças, alguns atributos importantes, como a pureza de coração, a falta de malícia, o coração ainda não endurecido pelas provações e pelas experimentações, a simplicidade, a humildade, a tolerância. Sim, a tolerância. As crianças estão muito mais abertas a aceitar as pessoas como elas realmente são. A não crítica, a não se colocar acima de ninguém. As crianças têm uma facilidade muito maior. Ainda no estágio muito próximos do período que reencarnaram, essas faculdades, essas nossas experimentações passadas ainda não tiveram a capacidade e a possibilidade de se aflorar. E isso é muito importante no processo evolutivo que favorece, permite, dá oportunidade tão importante que é a oportunidade de aprendizado. Estar aberto. O que a criança, e é tão importante nessa fase do processo evolutivo, a cada reencarnação a gente tem uma nova oportunidade. Essa oportunidade, em seu início, chegamos ao estágio, chegamos como crianças. E esse momento de criança, ainda temos atenuados nossas reminiscências passadas, as nossas impressões de vidas anteriores. E assim nos abre um leque muito grande de aprendizado. E com a evolução do próprio organismo físico, é que vamos aumentando as capacidades de percepção, de entendimento, a inteligência começa a mostrar as suas facetas, as suas facilidades, mas a criança é sempre um livro aberto a receber essas influências. Por isso é tão importante essa responsabilidade dos pais, essa responsabilidade daqueles que recebem os pequeninos. Como se fala, é de cedo que se torce o pepino. É mostrando, é apresentando, é se dedicando e amando que a gente ensina o amor. Ajuda esse espírito, nessa nova oportunidade, a conseguir realmente progredir. E não é à toa que a primeira manifestação de uma criança é o choro. É aquele choro que vai chamar a atenção da mãe, vai chamar a atenção dos seus genitores, para que lhe deem a devida atenção, para que lhe deem amor. É impressionante como o nascimento de uma criança faz o coração expandir. E quando ensinamos a esse novo espírito, que pode ser um espírito muito velho, mas esquecido das suas vivências passadas, e ali chega aberto, com humildade, com simplicidade, com aquela inocência, dando a oportunidade de ensinarmos aquilo que entendemos como melhor. Somos muito falíveis, mas a busca constante, contínua de fazer o melhor, ela é fundamental. E aquela criança que chega e essa expansão do amor é que nos faz também aprender a amar, aprender que esse amor que nós devemos desenvolver, não só pelos aqueles que estão ao nosso redor, mas de forma ampla. Porque Jesus veio nos ensinar o amor de uma forma diferente, não o amor posse, o amor propriedade, que é um amor que traz muito mais desilusão, muitas dores e sofrimentos, um amor possessivo que leva ao ciúme, mas ele veio nos mostrar e ampliar o nosso coração nesse momento que temos uma criança conosco, de ampliar esse amor incondicional
por esse novo espírito que ali chega, que vai ser nosso companheiro, que pode ser muito mais experiente que nós, que vai mostrar essas faculdades num futuro, porque ali a criança a gente não sabe qual é o seu passado. A gente tem ali no seu momento presente como uma criança, trazendo toda a sua inocência, toda a sua abertura para o conhecimento, mas não sabemos também qual é o seu futuro. Então o que podemos fazer? Dar o amor, oferecer o amor, oferecer aquilo que temos de melhor, para que ela possa absorver e possa crescer. E é essa questão dessa abertura, dessa humildade, dessa tolerância com as diferenças que a criança tem e que os pais devem incentivar, é que nós também temos que pegar como exemplo para o nosso dia a dia. Sem a prepotência, sem a ideia de superioridade, porque a ninguém deveria ser dado o direito de olhar para alguém de cima para baixo se não fosse para ajudá-lo a levantar. Essa falta de malícia, de pré-indisposição, de pré-julgamentos, de preconceito que a criança não tem, e a isso, como Jesus fala, que nos assemelharmos a elas para entrarmos no reino do céu. Deixarmos de lado os nossos preconceitos, nossas ideias preconcebidas, nossa ideia de ter alguma superioridade, quando na realidade não temos. E isso Jesus reforça mais uma vez essa questão de não termos malícia no coração, sermos abertos como as crianças. Quando ele pede aos seus discípulos e determina aos seus discípulos que façam a divulgação da Boa Nova. E ele fala aos discípulos, e eu estou enviando como ovelhas em pele de lobos. Então sejam astutos como as serpentes. Tomem todos os cuidados quando Jesus faça isso. Mas sem malícia como as pombas. Não tenham preconceitos. Não julguem. Sejam tolerantes com as diferenças. Tenham a humildade necessária. Que são esses atributos que nós conseguimos ver nas crianças e que Jesus fala. Então, a criança, esse espírito que acaba de reencarnar, ele foi preparado, teve as suas memórias adormecidas para que ele tivesse essa oportunidade e conseguisse evoluir, conseguisse crescer. Se não estivesse voltado com as amarras e não mostrasse para todos aquela singeleza, aquela amorosidade, como as crianças têm, como seria esse relacionamento com os pais? Então a importância da infância, desse momento que tem as nossas reminiscências passadas, atenuadas, nos deixa abertos a novas experimentações, a uma nova existência sem essas ideias preconcebidas. Então, sempre é o dever dos pais coibir as más tendências, as más inclinações, assim que elas vão aparecendo, mas acima de tudo, dar amor. E isso é aprender a amar. O amor, ele tem uma característica tão importante. Quanto mais se ama, mais ele se amplia. Quanto mais se divide, ele se multiplica. E isso é fantástico. Porque assim a gente consegue se aproximar um pouco mais desse amor, não o amor posse, mas o amor incondicional. O amor ao próximo. E não só apenas aqueles que nos cercam. Que se observarmos, até pessoas que têm muitas atitudes, pensamentos e sentimentos com o mal, amam também aqueles que o cercam. Mas mesmo assim são capazes de produzir o mal para os demais. Então o amor verdadeiro, como Jesus fala, é que a gente consiga entender o próximo como um igual, o próximo como um irmão. E aprender a amar a Deus. Aprender a amar a Deus, aprender a amar as suas leis, as leis da natureza, a lei de causa e efeito,
entender e interpretar as suas leis, colocando em prática o amor, a simplicidade, a humildade, a ética, a não querer se sobrepor aos demais, principalmente com um prejuízo alheio, que não se satisfaça com prejuízo alheio. E são características importantes que nós devemos desenvolver. Olhar para dentro de si. E assim, comparando com a criança, que ela está aberta a novos conhecimentos, como nós podemos nos abrir verdadeiramente a novos conhecimentos? É olhando para dentro de si, reconhecendo ainda o quão pequeno ainda somos, como nos falta informação de verdades maiores. E quando tivermos oportunidade de estarmos ali atribuídos à condição de pais, de mães, lembremos do que Emmanuel fala em Vinha de Luz. Que ser pai, ser mãe, ser responsável por uma criança é uma convocação de Deus à renúncia, à exemplificação, ao devotamento. É um período único de semeadura do amor, do conhecimento, por um espírito que está ávido pela descoberta. E por que nós não nos exemplificamos como as crianças, nos assemelhamos às crianças e nos coloquemos ávidos pelo conhecimento, pelo desenvolvimento da amorosidade, de um sorriso sem intenções, de um amor sem a intenção de retribuição. Um amor verdadeiro, um amor puro. Então, não tentemos maldizer ninguém, não tentemos procurar as más atitudes, ter sentimentos nocivos. A conscientização que as nossas percepções elas são limitadas, como as da criança, e não porque temos mais, durante essa existência, temos um maior tempo de vida, não quer dizer que somos espíritos com maior adiantamento que aquelas crianças que recebemos estão perto de nós. Simplesmente elas estão adormecidas. Não é pela idade que nós vivemos aqui, a idade cronológica, que se tem a maturidade do espírito. Mas a criança, nesta vida, nesse momento cronológico, ela simboliza essa humildade, a capacidade de se desenvolver, a capacidade de se distanciar daquelas atitudes, pensamentos e sentimentos que nos levam mais próximos à animalidade, que nos trazem dor e sofrimento, que possamos ter esse coração mais puro o suficiente para que nos dê a abertura do caminho que temos que prosseguir. Que possamos utilizar todos os meios para nos comunicar melhor, para distribuir o afeto, que não utilizemos, não percamos o nosso tempo, como o Haroldo Dutra chama a atenção, e às vezes nas mídias sociais, destilando ódio, destilando raiva, seja por políticos, partidos, diversas correntes filosóficas diferentes daquelas que nós acreditamos, que a gente possa utilizar, não percamos tempo com isso, mas que possamos utilizar cada vez melhor o nosso tempo. O nosso lapso de tempo encarnados é muito pequeno.
que seja 80, 90, às vezes uns muito menos. Mas é muito pouco tempo frente à eternidade, frente à eternidade do Espírito, a imortalidade desse Espírito que vai transcender ao período carnal. Que a gente possa aproveitar cada vez melhor e não desviar a nossa atenção para inúmeras atividades que acabam roubando a nossa atenção. Então, na busca desse aprimoramento, é ter o coração aberto às instruções valiosas, o estudo do Evangelho no lar, como isso ajuda, como isso utiliza. Jesus nos trouxe um código de moral e de ética que foi um divisor de águas. É um marco muito importante. Os gregos passados, apesar de se falar de democracia grega, mas era uma aristocracia, baseada ainda na escravidão. E Jesus, quando traz a mensagem que todos são iguais, ele é disruptivo. Ele traz uma mensagem completamente nova. Ele vem dizer que não são os seus dons recebidos quando se nasce, seja a família, seja a beleza, seja a facilidade de comunicação, que tem valor. Mas ele diz que o que tem valor é como nós usamos isso. Se ele dá o valor de como nós utilizamos os nossos dons, seja a inteligência, seja a facilidade de comunicação, isso que devemos valorizar, isso nós devemos também transmitir às nossas crianças e aprender com elas essa facilidade, com essa tolerância, essa igualdade. As crianças já fazem isso, as crianças não têm essa discriminação, elas não têm essas ideias pré-concebidas. Muitas vezes os adultos acabam incutindo, pelas suas próprias experiências, incutindo essas ideias pré-concebidas, mas que não são inatas ali na criança, e ainda não acordaram, ainda estão adormecidas num grande período da sua vida, uma boa parte da sua vida, até chegar à adolescência, porque o próprio organismo ainda está em constante ebulição, crescendo, uma evolução constante. E aprender com elas também a resiliência. Porque a criança cai, se machuca, chora, levanta. E nós devemos aprender o mesmo, porque a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Nós vamos cair, mas temos que aprender a levantar. Nós vamos chorar, mas também vamos sorrir. Não é só de facilidades. Aquele mundo das redes sociais, ele não existe. Todo mundo é feliz, todo mundo passeia, todo mundo viaja. Isso não é uma realidade. Isso tem frustrado inúmeros jovens que não têm acesso a isso. E acham que aquilo é um mundo ideal. Não é um mundo ideal. Nem é a realidade. Muitos que estão ali ainda, que gostam de apresentar só os momentos felizes, mas por trás todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então o mais importante não é ter aquilo como uma métrica, mas o mais importante é o quê? Se queremos viver num ambiente de amor, que sejamos o primeiro a dar amor. Se queremos um ambiente de paz, somos o primeiro a trazer harmonia para o nosso ambiente. Se queremos realmente um reconhecimento, que sejamos o primeiro a servir como Jesus nos ensinou. A importância de amar ao próximo e amar a Deus. Nos tornar melhores. Madre Teresa já falava isso. Dê sempre o melhor de você. Faça sempre o melhor em todas as suas relações. Relações de trabalho, relações em casa, relações com o vizinho, relações na sociedade. Faça-se sempre melhor.
tente fazer sempre um trabalho melhor, uma entrega melhor. É uma busca constante. É como a criança vai aprendendo a desenhar e cada vez ela vai aprimorando. Vamos aprendendo a nos tornar melhores em todas as nossas relações. Nos assemelharmos que ali é um período de evolução e não deixarmos para trás e não esquecermos que continuamos num período de evolução muito importante. Amando e respeitando. O respeito pelo semelhante. Não querer que ele haja ou pense igual a você. E nem por isso ele está mais certo ou está mais errado. A criança é mais aberta a esse tipo de questionamento. Deixar de fora as desilusões do amor posse, o amor incondicional. Sabendo que temos diversas oportunidades, ainda diferente dos gregos que pensavam que após a morte nos integrávamos ao cosmos, Jesus veio nos trazer e nos mostrar, apresentar a sobrevivência da alma, a sobrevivência do nosso espírito. Veio nos trazer sobre a reencarnação quando falava necessário vos é nascer de novo. Quando Nicodemos não entendia. E assim, respeitando as suas leis, sendo aberto ao conhecimento, sendo aberto à amorosidade, dando a sua amorosidade, oferecendo o seu amor como a criança é, como a criança retribui. Quando você vai, leva um sorriso a uma criança, na verdade nós sorrimos muito mais, nos torna leve. A criança quer atenção, deseja atenção e ela está atenta àquilo que quando você dá atenção a ela. Que também sejamos assim nas nossas relações. Que não escutemos os outros pensando naquilo que vamos responder, mas escutemos os demais, aquelas pessoas que nos cercam, com o objetivo de entender a sua argumentação. É muito importante a busca constante do aprimoramento. E escutar o próximo é um sinal importantíssimo de respeito. Que eu não estou pronto a respondê-lo, não estou ouvindo pensando numa resposta, mas estou ouvindo para compreendê-lo, entender o seu ponto de vista. Isso é o respeito. Como a criança tem a questão do respeito. Respeito às diferenças. Ela não exige uma mudança dos demais. E sempre, nos processos evolutivos, às vezes a gente acaba se afastando dessas verdades maiores. Por quê? Porque as conquistas materiais, as conquistas intelectuais, acabam nos tirando do bom senso, da razão. Os desejos pelas coisas da matéria e não pela verdadeira riqueza, que é a pureza de coração, acabam ficando para trás. E ter a certeza que a oportunidade de ter nascido num meio que nos concedeu a possibilidade do desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento material, é que essa oportunidade Deus nos dá nessa encarnação é para usarmos para o bem não apenas exclusivo nosso, mas de uma forma mais ampla. Porque senão caímos na velha armadilha da vida da matéria. E aí vem as decepções. Porque se pensamos só nas coisas materiais, aquelas coisas que se perdem, nada disso levamos para o túmulo. Então que a gente possa estar, de certa forma, despojado dessas intenções, que o nosso foco não seja as questões da matéria, mas que a gente consiga elevar o nosso espírito, trazer cada vez mais conhecimento e nos tornar cada vez melhores. Que não foquemos nas coisas temporárias. Que possamos buscar o desenvolvimento desses dons
levando o benefício ao próximo, levando o benefício àqueles que nos cercam. Se são capacidades, são dons que aqui conseguimos desenvolver. Tendo a certeza que ainda falhamos, que ainda erramos, que não somos perfeitos, não temos toda a informação, mas que precisamos nos esforçar para isso, precisamos nos esforçar para conhecer cada vez mais, nos esforçar para sermos melhores a cada dia, a amarmos verdadeiramente o nosso irmão, deixarmos de lado o orgulho, a prepotência, como as crianças, e utilizarmos bem o nosso tempo, o nosso conhecimento, os nossos dons, sabendo que a falta de humildade nos impede de nos libertarmos das amarras do passado. Então, qual é a mensagem aqui que devemos ter, que gostaríamos de sair daqui pensando? Mantenhamos puro o nosso coração, estejamos abertos ao conhecimento, estejamos abertos a amar incondicionalmente, não ter o amor posse, amarmos a Deus, a respeitarmos essas leis da natureza. Um conceito importante que Rousseau veio trazer, um filósofo, sobre o que nos diferencia do animal, essa condição de nos tornar mais perfeitos, a perfectibilidade que os animais não têm. Então, que possamos utilizar o nosso conhecimento, a nossa motivação para nos tornarmos algo melhores. Deixar de lado o orgulho, a vaidade, fortalecer essa humildade, o sentimento de igualdade que Jesus trouxe e que depois se propagou tanto pelo mundo. Ele está presente na frase da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele está presente na Declaração dos Direitos do Homem, essa questão da igualdade, a questão de não pensarmos que somos maiores ou superiores a alguém. Como as crianças se veem todas como iguais. Elas não tentam se sobrepor umas às outras. Possamos aprender como elas e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Não da boca para fora, mas de uma forma verdadeira, respeitando todo o semelhante, independente do trabalho, da classe social, da condição de conhecimento. Que possamos nos colocar sempre como iguais, nem melhores, nem piores. Então, gostaria de pedir para fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade e fazer uma prece de encerramento do nosso trabalho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos enormemente a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para os estudos do Evangelho. Que possamos despertar a nossa curiosidade, a nossa motivação, para buscar cada vez mais o entendimento, o conhecimento da doutrina espírita. Que possamos aprender cada vez mais a amar, a desenvolver esse amor, a olhar o semelhante como um igual. Que possamos traduzir os conhecimentos, a doutrina, o Evangelho no nosso dia a dia. E assim, muito gratos pela oportunidade dos estudos de hoje, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos, dando juntos graças a Deus.
Que a paz do Senhor esteja com todos nós e até uma próxima oportunidade. Obrigado.